Pois, sei lá, vi, mon ami. Bem-vindos ao episódio 23. A escolher em voz alta, ou em alta voz, como diz o pai. Sim, A escolher em alta voz. com Karina Trigo, Marcos Trigo e Raul Trigo. Já não dizia isto há muito tempo. Então, Episódio Está a 23, gravar. meu. 23. Eu acho que está. Eu meti a gravar. Não, mas é que eu fui ver os nossos episódios todos e todos. Está a gravar, está a gravar, está a gravar, está a gravar. Depois a partir de uma certa parte já não dizemos mais. Pois, nós Está a gravar? dizíamos sempre Tá. ao início. Tá a gravar. Está a gravar. Metias Tá a gravar. Está a gravar. Eu abri os vídeos todos que era para meter gosto numa outra conta e depois está a gravar. Abri outro, está a gravar. Abri outro, está a gravar. Eu gosto dos nossos vídeos. Claro. Uma outra coisa que é para termos mais gosto. Pois, E depois todos os apago. temas são das minhas contas. Aqui também tens uma coisa boa, não tens que apagar os comentários de quem não gosta. Pois. Ninguém comenta, só comenta o pai. Pois, verdade. Muito bem. Então, e temas? Muitos. Muito interessante. Opa, então olha, vamos já começar pelo apagão. Mas nós dissemos às pessoas para mandarem histórias que quisessem partilhar do apagão. Porquê que eu tenho os dois micros agora? Porque... Eu só consigo com um, hoje é muito. Porque, pronto, eu vi pessoas já a falar sobre cenas que, tipo, uns que nem se aperceberam, que, tipo, pensavam que era quase em casa deles e não sei o quê. Outros que estavam em casa, oh, está bem, falhou a luz. Agora, olha, vamos dormir. O caraças, vais fechar os stores elétricos, não consegues. Ou seja, quando ficasse de dia, acordas logo com o sol. Não consegues fechar os stores, não consegues... hoje em dia é tudo elétrico. É gente rica também. Quem tem stores desses? Só gente rica. Por exemplo, a Rita tem stores elétricos. Pronto. Quem tiver numa casa que tenha stores elétricos, tem stores elétricos. Pronto, não é preciso ser assim rico. Mas isso, os pobres têm importadas como eu. Oh, olha, eu conheço pessoas ricas que têm importadas, digo-te já. Pronto. Eu também sou uma rica pessoa. A nós foi tipo. Eu acho que isso aconteceu quando nós estávamos aí de carro para Sernancelho, não foi? Nós não nos... E nós não nos apercebemos. Para nós foi quase normal, Nós- nem panicámos, Pois não. porque... Quando chegámos ao restaurante é que percebemos. Sim, Yeah. nós estávamos a caminho, estávamos no carro, nem nos apercebemos, e depois tínhamos um restaurante marcado, e quando chegámos ao restaurante, isto porque nós estávamos em Portugal, pronto, e quando nós chegámos ao restaurante, percebemos que havia esse problema, disseram-nos que era Portugal e Espanha, e que estavam à procura de soluções para conseguirem fazer o almoço para nós, e pronto, depois estivemos a ver notícias e assim, vimos que era Portugal e Espanha, não sei o quê, estávamos na dúvida, havia notícias a dizer que eram muitos países, havia outras a dizer que eram outros. Ela meteu no story apagão global. Global. Foi a Apagão primeira global. foto que me apareceu quando eu fui ao Google. Eu meti fotos sobre o apagão, apareceu-me aquilo e eu... Volta para lá. O apagão. Dá mais que falar. Sabe lá qual apagão, estás a dizer? Não, porque disseram que ia haver outro apagão e assim... Pronto. E depois do almoço nós almoçámos, porque tínhamos dinheiro para pagar, não tivemos problemas com cartões e assim. Uhum. E depois do almoço estivemos ocupados, não precisámos de eletricidade e... Telemóveis carrega-se no carro. Pois foi. Estávamos praticamente em viagem de um lado para o outro e não sei o quê, e não precisámos de eletricidade em nenhum momento. Chegou à noite, já havia outra vez eletricidade. Depois foi só a questão do Chico. Fomos buscar o meu cunhado ao central dos autocarros e não conseguimos contactar com ele, mas também porque ele não tinha bateria, não foi propriamente por causa do apagão. Não, mas não havia rede. Não havia rede, mas tu conseguias ligar e não sei o quê, outros não, uns conseguiam, Pois, outros não. uns conseguiam, outros não. Mas foi mais porque ele é que também ficou sem bateria e foi mais por causa disso. De resto não nos influenciou em nadinha, em nada. Mas se algum de vocês influenciou, faz favor de dizer que nós contamos agora. no próximo Sim, episódio. podemos Se contar no vocês foram próximo. daquelas pessoas que foram ao supermercado comprar papel higiênico e enlatados e depois quiseram devolver, comentem aí. E sabes que há Eu já sítios ouvi. que estava em risco de ficar sem água. Acho que houve sítios que até que ficaram mesmo sem água. Já. As bombas de coisa. E as bombas, nós vimos as bombas todas porque passámos cheias de carros, cá para fora tudo, fila e tudo. É isso. Para nós passámos bem. Depois à tarde marcámos restaurante também para a noite. Estávamos na dúvida. Entretanto, recebemos a confirmação que já havia luz na nossa terra e que íamos poder fazer a reserva no restaurante. Pois foi. Portanto, foi tudo normal. Mas por causa dessa cena do dinheiro é uma sorte,
pronto, nós quando estamos em Portugal sempre temos mais dinheiro do que quando estamos na Alemanha. Pelo menos eu, quando estou na Alemanha, eu pago quase tudo com cartão. E quando vivia em Portugal também, não é? Agora que não vivo lá, tenho que ter dinheiro de propósito para isso, sendo que não vou utilizar o meu cartão da Alemanha para pagar lá, não é? Mas... Para pagar podes, não tem nenhum problema. Mas pois, não dá sempre. Pode não dar sempre, em alguns há lados. sempre aquela questão de será que vai dar? Será que vou pagar Mas taxas? a maior parte de taxas não Você pagas. só pagas para levantar Se dinheiro. vais Pois, levantar exato. dinheiro, pagas 5 euros de taxa. Por isso mesmo é que eu já levo dinheiro levantado e então tenho sempre dinheiro em mão. Mas se levantares com o cartão da Trade Republic, não pagas taxa. Tens é que levantar no mínimo Pois 100 isso euros. também é uma coisa que não estou habituada e que ainda nem tenho, só tenho há uns É meses. chegar, meter o cartão e levantar dinheiro. Sim, É mas só eu nem isso. me lembro que disse que tenho esse cartão e essas oportunidades e assim. E pronto, eu antes no avião também só comprava coisas com o meu cartão, acho que era da Caixa Agrícola, porque tinha Visa. Mas é E que este vem cartão essa aqui? conversa. É um tema que eu tenho aqui escrito. Este cartão aqui, este cartão não tinha Visa, ou da Alemanha, agora já tem, agora já se pode comprar coisas no avião e pronto, é isso. Pringles com vinagre. Eu sempre compro Pringles de vinagre no avião. Nós Muito boas. fomos a Portugal e infelizmente tivemos que ir, não vale a pena falar muito sobre os motivos. E fomos no avião separados, à vinda para cá. Para lá e para cá viemos sempre separados. Yeah. Nisto, ela já está a chamar a assistente de bordo. Estamos os três, nós conseguimos nos ver, estamos tipo a fazer um triângulo. Yeah. Eu estou aqui, ela está aqui atrás Eu e estou ele lá está à ali frente. à frente, fazemos um triângulo. Ele já me está a fazer sinal que ela vai comer. Nisto levanta-se, vai lá ter com ela, traz para mim, traz para ele. Aliás, ele trazia para ele, perguntou-me se querias e eu peguei ali em todas. Eu trazia, tipo assim, algumas e era um bocadinho para ele, um bocadinho para mim. Eu quero, e ele tirou umas todas. Não comeste nenhuma. Não, depois fui lá buscar outra vez. Ai, foste. Da Nem primeira das vez conta. fiquei eu com todas. Mas eu disse-lhe logo, olha, aqui isso é de sal e vinagre, que eu já sabia que ele não ia gostar, que ele é E esquisito. depois comecei a comer Manda aquilo no boa. avião, nem tinha água, nem tinha nada. Tive que fazer o resto do voo. E ias à casa de banho beber água. Porra. Isso faz Porra. bem porque tens que mascar quando estás a subir e a descer por causa de não ficares com os ouvidos entupidos. São as minhas favoritas, eu sempre compro. Aquilo foi uma merda porque a ida para lá eu ia um bocadinho cansado, que foi àquelas horas da manhã e até ia a dormir. Só que Ah. também um bocado desconfortável, mas pronto, já ia à vinda para cá, não me deu para dormir e eu estava o tempo todo. Para já eu estava completamente sentado à frente, eu nunca tinha sentado naqueles sítios. Ih, mas tu no teu lugar estavas bem. E eu estava num lugar que era na segunda fila, mas a primeira fila à minha frente eram só 2 bancos. Eu estava na ponta e podia esticar as pernas na boa. Já, não tinha nenhum Não banco tinha à frente nenhum dele. banco à minha frente. E depois como é que se chama? Hospedeiras de Hospedeiras de bordo sentaram-se também lá. Tem uns bancos que são virados para, Já, para para cá, coisa para nós. e sentaram-se lá quando Já uma vez me vai para sentei cima assim e à vai frente. para baixo. E depois nos lugares à frente não podes meter as mochilas ou os casacos ou águas ou nada no chão, tem que estar tudo em cima porque tem os coletes salva-vidas por baixo e não por cima. E de resto, eu estava sempre telemóvel, não tinha jogos nenhuns, olhava para trás para ele, estava a dormir, olhava para ele, estava a dormir e depois Não, olha, eu não dormi finalmente quase nada. já vai buscar Eu também, comida. eu não dormi muito. Dormi um bocado. Eu também olhava para ti algumas vezes, estavas a dormir. Sim, estavas tipo assim, não sei. Não, mas eu à ida para lá também dormi, bué, mas um bocado desconfortável. Mandei assim com cada uma que até estourou aqui o pescoço. Era quando o avião travava. Foge, nem vos digo. Às Mas vezes havia lá eu ia, não, mas eu ia trânsito. na janela, isso era fixe, porque é assim encostada. Agora a vinda para cá já ia no último, ao pé do lado de cá, do lado Do do corredor. elevador, do O elevador. Era 3 andares do avião. corredor, e depois tipo não dava muito bem para dormir, não é? Ainda fiz como o homem do lado, que é puxei a mesa e pus-me assim de cima da mesa a dormir, mas depois já estava aqui com boas marcas e assim, e depois não Eu estava para a lá dar. fui no corredor, para cá vinha à janela e a janela é melhor. Mas Pois não tive é. muita sorte, quer dizer, lá está. Viajar junto com as pessoas, coisa é muito melhor. Não tem É. comparação. Se a diferença for pouca, compensa pagar. Era para aí 20 euros, acho eu. Pois, eram 30 euros para cada lado para lá e 30 para cá. Ah. Fazes a viagem muito melhor. Porque estás mais à vontade, não te importa estar com as pernas a tocar uns nos outros, com os braços, a partilhar o encosto do braço. Se vais com desconhecidos ao lado, olha, para lá, os dois ao meu lado eram um casal e depois era eu, do lado do corredor. Não tem posição nenhuma para estar ali de jeito, eu sou grande, o do lado era grande, foi uma merda. Para cá, vinha à janela, estava bastante melhor até. Mas mesmo assim, eram 3 desconhecidos, eu, um rapaz e uma rapariga.
E eu e ele também éramos grandes e então já se torna tudo apertado, tens que ir com as pernas apertadas. Yeah. E eu, Eu- por acaso, o que vinha ao meu lado também era grande. Eu para lá fui à janela e para cá era para vir no corredor, só que estava lá uma senhora já sentada e eu e tu para ela. Então você está no lugar errado, você é ali ao lado da janela, eu é que sou deste lado. E ela, oh, já é igual, vamos todos aqui nestes sítios. Foi. Vamos todos aqui nos 3 bancos, não sei o quê. Eu acho que E ela não queria ir à janela, acho Pois eu. não, ela nem se apetecia levantar-se, não sei o quê. E depois levantou-se e ia para o do meio e eu fiquei assim a olhar para ela. E ela, mas tu gostas de ir à janela? Eu disse, eu gosto até, é melhor. Ela, então vai à janela. Yeah, eu deixa-te acho ir que à ela janela. não queria era ir à janela. E depois fui ao lado, a senhora era assim simpática, eu até estava tão entediado que eu pensei, se calhar vou meter conversa com ela, mas ela estava Mas a jogar era a Candy tal Crush. senhora, não? Não, era outra senhora. E depois, pronto, ao fim ainda ajudei a tirar as malas porque ele disse, olha, sabe, eu não tenho força nos meus braços e agora a hospedeira pediu-me para meter ali a mochila em cima, pode-me ajudar quando eu sair. E falava depois ajudei-a. assim. Eu falava, era velha. Era da França. Deve ter ido depois de Baden-Baden ainda para a Não, França. foi, aquilo é perto da fronteira. Yeah. Pois é. Pois é. O meu chefe hoje contou-me uma história que ele foi a uma festa acho que era de aniversário de um amigo dele e ele era italiano e estava lá só música italiana o tempo todo. Tipo, para americano. E depois as mulheres estavam lá a dançar na boa, mas toda a gente já estava bem podre, tipo, não me apetece mais estar aqui, não sei o quê. E pediram ao DJ para meter outra música, para meter Motorhead na brincadeira. E o DJ meteu Motorhead. E depois começaram todos assim, Motorhead e não sei o quê. E o gajo, que era o tal amigo dele, acho que tropeçou, caiu para cima de uma mesa, as pessoas começaram a olhar assim a rir-se e não sei o quê. O gajo levantou-se, boa da sangue. E do nada. Tinha caído de cima de um copo, de um vidro, partiu um vidro e cortou-lhe uma veia no braço. Aí Uma artéria, começou logo boa da sangue, tiveram que lhe meter pronto, uma ligadura e assim um elástico para parar o sangue, foi para o hospital e tudo. Se ele estivesse ali sozinho já foste. mas caiu, tipo, estava bêbado ou estava a dançar? Ou... Estava a dançar maluco e também meio... Ai, meu. Yeah. Que anda cena. Motorhead mata. Motorhead mata. Foi o título que meteste aí, o Motorhead mata. Por acaso não disse o Motorhead porque isto foi agora mesmo. Mas já. Foi a culpa Eu dos disse logo ao Motorhead. meu chefe, Motorhead mata. Eu, por acaso, no outro dia fui a um supermercado e estava lá um creme, acho que era para os bebés adormecerem. E depois, tipo, tem sempre assim cenas para experimentar. E eu pensei assim, queres ver que vamos experimentar aqui o creme e o bebê adormece logo já aqui? Era só Era isto. só isso. Pensei que ela estava a dizer, bem, vou experimentar em mim. Isso adormeço aqui no meio do Eu supermercado. também Por pensei. acaso, eu ainda há bocado fui Foi comprar... logo- Eu fui comprar um spray para dormir melhor e depois eu disse assim à minha colega, vou pôr este spray amanhã quando estiver no trabalho, eu depois adormeço e depois olha, já não trabalho mais. Isto ficou a gravar, de certeza. Está a gravar. Agora, E olha, não gravou nada. Não, merda. Zero. já estamos a acabar este episódio. Eu tenho uma tia que mora aqui na Fonte Longa. 13 minutos. Olha que... Até era esse o teu tema. Cremes de adormecer Não bebés. escreveste nada desta vez, não. Não, eu escrevi várias coisas, só Não que são um digas bocado que andaste- desinteressantes. Quando é que gravamos Mas, o último? Já foi há 2 semanas. Por exemplo, Eu não acredito que tu tenhas andado 2 semanas sem falar com o ChatGPT. não, por exemplo, tenho aqui memórias à toa. Às vezes uma pessoa tem boas memórias à toa, que são tipo coisas que nem são muito interessantes, mas estão boas na nossa cabeça e já se passaram há bué tempo Yeah. Já atrás. falámos sobre isso? Já? Não. Já. Falámos sobre memórias, mas não foi Falámos esse tipo de sobre- memórias. Já, ok. Normalmente exemplo- lembras-te que tem alguma importância para ti, mas há cenas Exato. que te lembras que é bué da random. São tipo, bué à porquê que te toa lembras e tu daquilo? lembras-te bué daquilo. Ok. Já. Eu, por exemplo, meti aqui um exemplo que é o das cábulas. Eu lembro-me do Alexandre estar a fazer cábulas, estava lá no quarto dele com os papéis bué da pequeninos, a escrever em pequenino, e eu sempre gostei dessas coisas pequeninas, assim, bué da fofinhas, e eu assim, o que é que estás a fazer? E ele, cábulas. E eu, cábulas? Comecei a imaginar na minha cabeça, tipo assim, umas capas pequenininhas com umas micas, e assim eu, que fixe, eu também quero! E ele ficou tipo, já não sei como é que foi a reação dele, mas foi tipo, what the fuck, sai daqui. E ele estava lá a fazer as cábulas. Eu só visse isso, fixe, ficaria a também pensar quero. cábulas tinha alguma coisa a ver com cabelo. Agora capas pequeninas. Eu pensei logo umas capinhas pequeninas com os documentos e assim, e eu sempre Documentos. gostei de miniaturas e pronto. E é uma cena boa à toa, e tenho muitas outras, mas agora só me lembro desta, acho eu. Eu achei estranho, foi eu estar a fazer cábulas. Deve ter sido das poucas vezes que fiz e tu logo viste. Andavas por aí, sei lá, no
oitavo, ou sétimo, ou sexto, ou Hum, há bué de tempo atrás. É capaz. Mas estavas lá a Não, eu fazer umas fiz, eu sei coisitas. que ainda cheguei a fazer, mas não foi muitas vezes. E tu? E eu que fiz cábulas. Pois, pergunta. Eu fiz. Mas eu não era muito boa a fazer cábulas, não. Uma vez escrevi, tipo, a minha cábula era a minha composição do teste de inglês. Então era tipo Ok. bué da grande. Eu escrevi, mas escrevi com letra normal, assim, uma folha grande. E depois meti a folha por baixo do teste, comecei a ler, a escrever. Chega lá a professora, tira-me assim a folha, tira-me o teste. Pumba, anulou-me o teste. Descobriu. E eu, yeah. Anulou-te o teste? E o professor de História também me anulou uma vez. Mas aí eu nem estava a fazer cábulas, estávamos todos a copiar de uma folha que estava no chão, estávamos todos assim a copiar. E mais, Eu nunca tive um teste anulado por copiar. Eu também não. Já cheguei a tirar 0 porque não sabia de nada do que lá perguntava. Mas Calma, já, uma vez tirei eu zero acho que só foi o professor Chegas de lá História. até do teu nome te esqueceste. Mas não era um teste, era. Não, a professora tipo não me uma deixou cena. fazer a composição, ela não me deixou fazer a composição, mas o resto foi ok. Mas o professor de História foi meio assim, um risco de um lado ao outro e escreveu anulado. Ai, é Quando vocês Isto- têm um teste e depois começam a ler a primeira pergunta, ei, essa é lixada, deixa passar para a segunda. A segunda também, terceira também. Porra, Yeah. vale mais começar ao contrário. Começas na última também, todas fodidas. Não, olha, eu também nunca me tiraram nenhum teste, nem nunca tive assim nenhuma nota muito má. Má, tipo zero ou assim, eu é que já tive, foi insuficiente, mas tipo 30 e tal por cento. Foi só um teste, eu acho que era de História, que é tipo a disciplina que eu menos gosto. Só gostei também quando era andávamos assim. a aprender sobre História de Portugal, era ok, e as pirâmides e não sei o quê. De resto, por acaso nunca tinha feito cábulas nem nada, mas depois, desde que acho que vim para a Alemanha, porque eu acho que lá nem sequer ia fazer cábulas, é que eu vi os outros faziam, eu não me apetecia aprender não sei o quê. Quando era assim algum tema tipo biologia ou não sei o quê, lá fazia, e metia debaixo da mesa. Nós temos tipo debaixo da mesa aquelas cenas de metal para meter os livros, e metes aí entre os livros e o papel e estás sempre a ver, e pronto, não interessa. Os meus amigos também, um que está do lado da parede, nós na parede temos uma cena que podes lá meter pinos e cenas e não sei o quê. E então eu fiz uns desenhos e ele meteu-os lá na parede com pinos e atrás dos desenhos escrevia as cábulas. Depois estávamos sempre a pedir para fazer novos desenhos. E disso das folhas também já fiz. Temos lá uma setora que nós quando temos um teste e não vamos à escola, fazemos o teste depois quando voltamos lá. E depois é com outra setora, normalmente. E essa setora só está lá assim na boa, numa sala à parte contigo ou com os que tiverem que fazer repetir o teste. E então também levei uma folha assim A4, normal, com as perguntas todas, que eu já sabia que é que calhava no teste, que os meus amigos tinham-me Então dito. faltaste um dia de teste. Sim, já faltei mais que uma vez. E depois meti essa folha por baixo do teste, ela nem deu conta, e eu estava sempre a escrever, ia vendo a folha, ia escrever, ela à minha frente, e na boa. Olha, já não me lembro assim de grandes coisas, grandes histórias de copiar, mas sim, também copiei, também não sei, provavelmente devo ter chegado a ser apanhado alguma vez, mas nunca me anularam um teste. Agora fizeste-me lembrar, no outro dia estávamos a ter uma formação e não sei o quê, até foi lá engraçado algumas respostas de algumas pessoas, mas havia uma pergunta que era, eu sou o único que, e nós tínhamos de dizer uma coisa que nós éramos os únicos ali, e um rapaz disse, eu sou o único que vem do Egito. E depois a formadora disse, isso é bem interessante, eu nunca fui ao Egito, podias contar-nos algumas coisas sobre o Egito. E ele, temos lá as pirâmides. Toda a gente se começou a rir, porque isso é uma coisa que toda a gente sabe. E ele, temos lá as pirâmides. Egito. Ele nem era o único, mas era o único que estava ali na formação, vinha do Egito. Temos lá as pirâmides. Depois disseram coisas interessantes, havia umas perguntas, aquilo era para nos conhecerem e depois era, o que é que eu pensei hoje de manhã? Claro, toda a gente disse coisas assim, não é? Olha, pensei que queria ficar na cama, e eu disse, olha, eu pensei que tinha que ir meter gasolina. E é verdade, foi o que eu pensei. E pronto, eu fiz. Mas a cena é que ela está sempre a pensar isso, acaba de meter, já está a pensar Não, quando é que vai meter estava outra quase vez. na reserva, agora já está. Nunca já está vi, cheio. ela está sempre sempre que chega a meio, tem que meter gasolina. Não, chega a menos Quase de a meio ficar já sem é quase gasolina. reserva. Já é quase zero, menos não. meio já é quase Depois zero. chanto com o carro na reserva, o carro explode-me. Pois. Na reserva não, porque depois congela a gasolina e assim. Salta-lhe as rodas fora, congela a gasolina. É verdade. Pergunta ao pai, se não foi ele que me disse isto. Que no inverno depois fica lá com os glóbulos. Com os... Glóbulos. Pois, está bem, ok. Acho que sim.
Pois. Olha, Já deixo. o que é que ias dizer? O único tema, nem foi praticamente um tema, foi uma cena Fala mais que que estou a acompanhar no Instagram, mas eu também agora não me lembro bem do nome. Eu já te mandei. Não tens aí? Mas era o O meu quê? telemóvel está a gravar. Era o Aquele quê? sócio que está a ir à boleia Ah, português. Queres Ó, vê dizer o lá nome se dele? encontras aí, que eu mandei. Basicamente é um rapaz que já fez Portugal-Croácia à boleia e agora está a fazer a volta ao mundo à boleia e todos os dias mete um Reels a dar o resumo de como é que foi o dia dele e está a ser uma cena tipo que eu estou a achar bem interessante. Já há mais gente a fazer isto, já ouvi falar, já acompanhei mais, mas lá está é um rapaz bué da jovem que leva. Silveira. Hã? Silmão Silveira. Exato, se quiserem ver no Instagram é Simão S. Silveira. Não. Sim. Simão S. Silveira, yeah. Pronto, e tipo, do nada, ele arranca de Portugal e assim, passado tipo 5 dias está na Alemanha já, logo num dia foi logo França, Bélgica e Alemanha. E agora tem família na Alemanha, não sei o quê, e acho que vai visitá-los e apanhou boleia tipo com um francês que vinha de carrinha assim, tipo uma caravana, também não sei bem de onde é que ele vinha, apanhou boleia com ele, foram para casa do filho dele, se não me engano, apanhou boleia com ele em Espanha, levou-o até França, estiveram em casa do filho dele, jantou com eles e assim, lá em casa deles, do nada, desconhecidos. Isso é tinham-se fixe, mas conhecido isso no é dia um anterior. bocado perigoso. Claro Mas que a volta ao mundo é tipo o quê? Em todos os países? Ou ir a todos os países? não, eu acho que não, ele não vai a todos os países. Eu acho que ele vai tipo arrancar e correr tipo a Europa, se calhar apanhar ali a Ásia Ok. e assim, e vai ter, eu não sei, ele tem que. Depois, como é que ele passa para o continente americano? Tem que saber falar bué de línguas e assim. Ou Não, tipo, ele desenrascar-se um não, bocado. não fala francês, nem fala nada. Depois seguimos em direção a Amsterdão. Amsterdão? Então veja, ele fez ali Bélgica, veio para a Alemanha, agora vai à Holanda. Se calhar vai tentar visitar. Não, todos os países, bem, isso demorava bem de tempo. Missões secundárias na Alemanha. Vejo. Eu vejo é pessoas que tipo moram numa caravana e assim, e cada vez estão as cenas a evoluir mais, tipo têm uma cena para tomar banho, e têm o fogão, e têm tudo e mais alguma coisa, e onde dormem, e depois aquilo tudo transforma-se, entre aspas, depois elas, pronto, estão a conduzir e não sei o quê, depois quando precisam das coisas transformam outra vez, e até são interessantes, também não sei como é que se chamam, mas eu vejo no TikTok e no Instagram. Pois eu também já vi há uns anos um casal assim que era casal, brasileiro e iam para os Estados Unidos e depois chegaram aos Estados Unidos e não sei o quê, mas já a boleia é muito mais perigoso, muito mais arriscado, muito mais difícil. E não sei se não Não- será mais tipo caro, porque apesar de ser boleia e não estares a gastar dinheiro em combustível e não sei o quê, tens de estar a gastar dinheiro também noutras. Não, Vai a dar cena mais ou é menos o tipo mesmo. tenda. Ele para já dar-me numa tenda Pois, e depois tipo comer, ainda no outro dia vai ao supermercado, compra uma lata de feijão e come uma lata de feijão com pão e assim. tomar banho, ir à casa de banho e O assim. primeiro banho que ele tomou de jeito foi agora, tipo, aí o terceiro ou quarto dia na casa do Pois. senhor da França. É claro que é uma coisa bué da complicada, tu não é pera doce, não se Yeah. pode achar que é pera doce, é complicado. Podes apanhar chuva, podes não conseguir boleia, podes estar alguns dias ali numa cidade que não consegues sair dali que não tens boleia. Pronto, não é fácil. Mas ele faz isso. Por isso é que é interessante. E o que é que faz mais, além disto da vida? Como é que agora consegue estar, tipo, os dias que ele quiser fora do trabalho? Ou o que é que... A questão é essa, a questão é que provavelmente não tem trabalho, né? Pois. Digo eu, não E sei onde é que tem também. dinheiro? Pois eu ia perguntar O isso dinheiro também. deve ter se calhar juntado algum. Acaba por não ser assim tão caro quanto isso. Sim, mas... Agora a questão é monetizar. Eu sei que muita gente começa depois, tipo, estes perfis, começa a ter muita gente a seguir e começa a aceitar tipo doações. Uhum. E as pessoas mandam-lhe doações e assim. Havia um que estava na moda também no Instagram e assim há uns tempos que fazia tipo leituras de cartas e não sei o quê. Fazia às pessoas na rua e fazia também às pessoas que o estão a ver. Leituras de cartas. Isso anda boa na Era tipo moda. ler as cartas no e não sei TikTok, quê. Olha então. aquelas cartas. Oh, Pois Estamos era, sempre a estava a aparecer. ver. Tinha uma carta do Só que esse tribunal. estava na Bolívia ou não sei aonde, vai de longe, depois apanhou lá uma doença, teve lá 3 dias de caganeira. Meu. Eu também conheço um que acho que até mora num Twingo ou uma coisa assim. Se não mora no Twingo. É de Viseu? Twingo Home. Acho que é o Não, perfil. tem um Twingo amarelo. Acho que sim, já não tem, ok, agora tem uma caravana. Ele já me mandou mensagens. Mas acho que o perfil é mesmo Twingo ou não sei o quê. Twingo Home ou não sei. Twingo qualquer coisa. Vocês conhecem o truque agora do nada? Outro tema. Tenho aqui 2 truques, aliás.
que é o truque da mochila para as visitas, que é cada vez que vocês vão à porta, isto é mais para as mulheres irem com a mala e os homens têm que ser de alguma maneira também que vão preparados, se calhar com o casaco ou assim. Dizer que estão a sair de casa. E assim, se quando vires quem é, se for alguém que te agrade, dizes: olha, eu acabei de chegar a casa. Se for alguém que não te agrada, olha, eu mesmo agora sair. Por acaso isso é uma boa cena. Depois há outra para o telemóvel, que é sempre que atendes uma chamada, dizeres que estás quase sem bateria e depois não te apetecer falar mais, desligas, olha, ficaste sem bateria. Pois, exato. Pois é. Já tinhas-te aqui escrito há bué de tempo, nunca mais tinha dito. Agora Sigam-nos para mais dicas úteis de vida. já. Sei lá, nós temos que dizer sempre coisas dessas. Primeiro, quem está a ver, normalmente tem maneiras aí de pôr gosto. Se estiver a ver no YouTube, pode pôr o gosto. E comentem sempre o que é que acham, o que é que querem dizer. Subscrever. Subscrever. Eu também Comentar. normal, é claro que ninguém quer pôr likes num podcast de merda como este e subscrever um canal de merda como o Se nosso. estiverem a ver também, partilhar, exato. Oh, partilhar partilhem. também no Não é preciso TikTok falar e tudo. tão perto do microfone. Nós agora O pai já me temos avisou a mim, que eu novas- falo muito perto. temos novas redes sociais, temos o TikTok, Pois. temos o Instagram, Também estamos no TikTok. Estamos no Temos o Apple, Spotify, Apple Apple Podcasts, Apple Podcasts. Yeah, pois, YouTube tudo, mais Music. alguma coisa. exatamente. Tudo, mais alguma coisa. Tudo. Estamos em todo lado, só nos falta Só ter falta um podcast fixe. Agora 5 minutos para acabar, 3 minutos. Olha, queria falar aqui sobre uma cena então, que é, tu sabes o que é The Last of Us? É um jogo Uma que eu série. nunca joguei por acaso. Yeah. É um jogo. É um jogo que eu também nunca joguei, mas que conheço. Como de me arriscar as calças com a puta da caneta. Como sempre arriscar a mim também. Isso é com leite. Com Estou a leite? falar sério. Quando se Siga-nos risca para mais dicas. com caneta, sai com leite. Vocês não digam que é verdade aí nos comentários. Não digam que é. Não digam que é verdade. O que é que é eu ia Last of dizer? Us? Que fizeram um filme agora sobre isso. Acho que já ouvi falar. E o main character, aquela rapariga do jogo, é uma gaja, uma atora, uma atriz bué da feia que não tem nada a ver. E tipo, estão a fazer bué da memes porque há bué das raparigas no TikTok e não sei o quê que se vestem como aquela rapariga do jogo e que parecem igualzinhas e não sei o quê. E os gajos da produção foram buscar aquela atriz que não tem nada a ver, parece toda. É, disléxica, não é disléxica. Não sei, tem assim um olho aqui, outro aqui, o nariz ali, bué da espaço, não sei o quê. E tipo, bué da feia. E estão agora bué da a gozar com isso, a dizer, olha, já tem mais filmes para fazer. E depois, tipo, o rosto dela no Hulk, o rosto dela ali, o rosto dela ali. E pelos vistos, como é que se diz? Houveram mais pessoas que disseram que queriam fazer essa cena, estás a ver? E os gajos escolheram a ela, sendo que haviam outras que eram mais parecidas com a... Pois, mas Eu será vou que não explicar. foram pela questão da representação? E não pelo aspecto físico? Não sei, mas tipo, tu não tens... Haviam não estás mais bem a ver. pessoas. Houveram. Eu estou a pensar se isso existe. Não Houveram. precisas tão perto da boca. Houveram. Vais ouvir o podcast, vais estar... Não sei, eu já não A sei viram. português. Havia A viram. Tipo, isto é o do jogo. um exemplo. Oh. Sempre a mesma Vimos aqui justificar. Pois é, vimos aqui justificar para quem está a ver o vídeo, já percebeu que houve um corte, para quem estava a ouvir, não percebeu nada, parece que está tudo igual. Mas nós acabámos de gravar, fomos para o vídeo e reparámos que... O ecrã estava todo preto. Não, o ecrã estava no ambiente normal, até a câmara saiu. Eu acho que acabou uma memória do telemóvel e estive a apagar coisas e... Pois foi. Pronto, é só para dizer até ao próximo episódio. E cortou o tema, mas também não o vamos repetir porque não faz sentido. Eram só 2 Pois não. minutos, não era grande Pois, coisa. foi só 2 minutos e não vamos repetir outra vez a mesma coisa. É só o mimo de Last of Us, pronto. Quem não conhecer que vá procurar. Exatamente. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. E ela passa para frente. Oh, até só gravámos 1 minuto, assim fica com 29. É igual. Mas Era para ficar com 28, assim ainda está melhor.